Bom dia a todos. Eu quero falar que a gente tem uma liga, que é chamada de Liga de Coloproctologia, na qual fazem parte 4 alunos. E em uma dessas aulas, dos encontros da liga, eu gostei muito de uma aula e convidei 2 alunas que apresentaram para a gente, que apresentasse aqui para os colegas alunos e os colegas médicos, que eu achei muito pertinente e uma abordagem muito gostosa, tá? Então, eu queria apresentar para vocês as 2 alunas que vão nos abrilhantar hoje de manhã e também queria agradecer as 2 de ter aceito a minha proposta. A aluna Daiane e a aluna Larissa são alunas do 4º ano, desculpa, da FAG, tá? Então, vamos lá. Pode usar o apontador aqui, se precisar. Não, tem aqui. Acho que fica mais fácil. Senão esse aqui não confunde. Bom dia a todos. Eu sou a Daiane e, junto com a acadêmica Larissa, a gente vai abordar hoje o tema doença diverticular. Bom, a doença diverticular é uma das afecções benignas mais frequentes da atualidade. E os divertículos, eles podem ser classificados em falsos e verdadeiros, sendo que hoje a gente vai abordar mais os divertículos falsos. Divertículo é uma palavra que deriva do latim e ela significa um pequeno desvio da via normal. E é isso que a gente vai estar tentando explicar para vocês a partir de agora. Essas 2 imagens que eu coloquei no início é para ressaltar que os divertículos, eles estão aumentando sua prevalência cada vez mais devido à dieta da população e o envelhecimento dessa população. Então, a prevalência ela aumentou muito devido à longevidade e à redução das fibras alimentares na dieta. Isso pode ser percebido através de estudos que foram feitos por todo o mundo, onde na África e na Ásia a gente percebe uma menor prevalência do que na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália, que são países mais desenvolvidos e que apresentam um perfil de dieta totalmente diferente do da África e da Ásia. Então, a prevalência é maior em países desenvolvidos. A incidência é predominantemente no cólon descendente no sigmoide, chegando a 95%, e apenas no Oriente que tem uma maior prevalência do cólon direito. É uma doença incomum antes dos 50 anos, sendo que 5% dos divertículos ocorrem na 5ª década, 5% das pessoas que têm 50 anos vão apresentar divertículos, e já na 9ª década, 50% das pessoas vão apresentar divertículos. Isso acontece devido à diminuição na força tênsil das fibras colágenas e musculares do colo. Em relação ao sexo e à prevalência, tem algumas divergências na literatura, mas o que se pode perceber é que abaixo de 50 anos a maior prevalência é nos homens. Já acima dos 50 anos, dos 50 aos 70, levemente maior em mulheres, e acima de 70 anos tem uma prevalência mais significativa em mulheres. Então, em pacientes mais jovens, a gente também pode perceber o aumento da incidência quando o paciente apresenta uma doença policística renal, a síndrome de Marfan e a síndrome de Ehlers-Danlos. Isso porque essas doenças elas vão depositar elastina e colágeno, alterando a força da camada submucosa, sendo que nesses pacientes o divertículo ele vai se manifestar e se desenvolver mais precocemente. A etiopatogênese da doença diverticular gira em torno de 3 pilares. O primeiro seria uma pressão intralumeal aumentada, seguido de uma dieta pobre em fibras e rica em carboidratos, que é característica dos países desenvolvidos, e distúrbios na musculatura do cólon. Essas 3 alterações, elas vão provocar o espessamento da camada muscular, junto com o encurtamento das tênias e uma diminuição do lúmen intestinal. Então, a resistência da parede colônica, a gente vai perceber um espessamento da camada muscular, junto com um encurtamento da tênia, além de uma deposição de elastina, e alguns estudos também perceberam que tem uma diminuição das metaloproteinases.
Mais para frente eu vou estar falando qual é o local onde geralmente surgem os divertículos, mas para adiantar, eles seriam entre a tênia mesentérica e as duas tênias antimesentéricas. O segundo ponto da fisiopatologia seriam distúrbios na motilidade. Na manometria foram achados aumentos tanto na pressão de repouso, quanto na pressão pós-prandial e na pressão estimulada por neoestigmina, que favoreceria a contração. E também uma segmentação devido à contração espástica. Essa contração maior, ela vai aumentar a pressão intralumial, favorecendo a herniação. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma maior pressão segmentar e ela vai empurrar, de certa forma, o cólon. E onde que é mais frágil, vai acontecer a herniação. Isso a gente pode explicar a predominância no sigmoide, porque o sigmoide tem menor diâmetro. E segundo essa lei, que é a lei de Laplace, todo o cólon que tiver o menor raio vai ter uma maior pressão. E então, como que o sigmoide tem esse raio menor, a gente vai ter uma pressão aumentada e um favorecimento dessa formação do saco herniário. O terceiro ponto principal da fisiopatologia seria a dieta. O que vai predispor o desenvolvimento de divertículos é um bolo fecal pouco volumoso, com retenção de água, alteração do trânsito colônico e um aumento da pressão intralumial. Isso tudo vai acontecer devido a uma dieta que é pobre em fibras e rica em carboidratos, sendo que a celulose ela é particularmente protetora contra a hipersegmentação, porque ela não vai ser digerida pelas enzimas do trato digestório, sendo assim, ela vai absorver água, carboidratos, glicose e vai aumentar o bolo fecal, diminuindo o tempo de trânsito intestinal e prevenindo a hipersegmentação. Outros fatores de risco são o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Para resumir, o que vai acontecer na fisiopatologia é uma anormalidade da camada muscular própria, que vai causar um espessamento dessa camada devido à baixa quantidade de resíduos e volume fecal. Isso vai gerar uma hipersegmentação do colo, que vai promover o aumento da pressão intralumial desse colo e, consequentemente, a herniação da mucosa e submucosa nas áreas de maior predisposição. Então, os divertículos, eles são herniações da mucosa intestinal, provocando projeções saculares. Eles podem ser divididos em falsos ou em verdadeiros. Os falsos estão representados aqui embaixo e a gente tem eles constituídos apenas pela mucosa e submucosa. A camada muscular não é acometida. Geralmente, eles são adquiridos e múltiplos. Já os verdadeiros, eles são constituídos por todas as camadas intestinais. Eles estão representados aqui, e na maioria das vezes eles são de origem genética e geralmente solitários. Então, eles vão se formar em zonas naturais de menor resistência, onde geralmente é o local de penetração das arteríolas. Como eu já falei, entre a tênia mesentérica e antimesentérica. Aqui a gente pode ver a tênia mesentérica e as duas antimesentéricas, e próximo a elas ocorre as herniações, onde tem a inserção dos vasos na mucosa e submucosa. A manifestação clínica de 70% a 80% das pessoas que apresentam doença diverticular, elas são assintomáticas. E dentre os 20% a 30%, 80% vai apresentar uma doença diverticular não complicada, com sintomas gastrointestinais vagos, e apenas 15% a 20% vão apresentar as complicações, que em sua maioria são a diverticulite e a hemorragia diverticular. Então, a diverticulite ela é a mais frequente das complicações. Geralmente ocorre em pessoas que possuem vários divertículos e de distribuição mais ampla no cólon, além de ter uma idade precoce. Pode acontecer desde a inflamação peridiverticular até a peritonite fecal secundária à perfuração. A recidiva vai acontecer em 1/3 das pessoas, sendo que 90% das recidivas ocorrem em 5 anos
e 75% das diverticulites são não complicadas. Então, o que vai acontecer para que um paciente que tenha doença diverticular desenvolva diverticulite? A gente vai ter uma obstrução do ósseo do divertículo, que ocorre geralmente por um fecalito. Então, nesse divertículo vai se acumular secreção mucosa e, junto com esse acúmulo de secreção, pelo ambiente propício, a gente vai ter um crescimento das bactérias colônicas. Isso vai provocar uma isquemia seguida de necrose do divertículo. Então, a diverticulite, a inflamação pode ter regressão espontânea ou pode evoluir tanto para abscesso quanto para fístula. E a manifestação clínica característica seria de sintomas de apendicite do lado esquerdo. Aqui, para representar, é um divertículo que foi obstruído por um fecalito e ele está perfurado. Os sintomas vão de dor abdominal contínua, moderada ou intensa. No cólon sigmoide ou descendente, geralmente, que é onde mais acontecem os divertículos, então vai se apresentar com uma dor em quadrante inferior esquerdo, febre moderada, náusea e vômito, anorexia, alteração no hábito intestinal, pode ser tanto diarreia quanto constipação, mas a constipação é mais prevalente, e se tiver envolvimento da bexiga numa peritonite generalizada, pode ocorrer disúria. No exame físico, esse paciente vai apresentar dor na palpação, um abdômen distendido e timpânico. Os ruídos hidroaéreos normalmente vão estar normais, sendo que eles podem estar diminuídos se a inflamação for intensa, e o toque retal vai apresentar uma massa dolorosa. Aqui tem uma tabela de classificação da peritonite que foi proposta por Hinchey em 1978. E desde que ele propôs, já tiveram algumas modificações, essa é a proposta original, tiveram 3 modificações importantes, contudo, a classificação continua basicamente a mesma, onde num primeiro estágio a gente vai ter um abscesso pericólico, em todos, e pode ter o flegmão. No segundo estágio, a gente vai ter um abscesso já pélvico, que pode ser intraabdominal ou retroperitoneal. No estágio 3, a gente vai ter uma peritonite generalizada purulenta, que vai diferenciar do estágio 4, que também vai ter uma peritonite generalizada, contudo, essa vai ser com uma peritonite fecal generalizada. Próxima figura para poder apresentar melhor isso, que no 1, o abscesso pericólico. Na segunda classificação, a peritonite localizada. No 3, essa peritonite já vai estar generalizada e purulenta, e no 4 vai ser uma peritonite fecal. Aqui no cantinho, eu trouxe só para lembrar que a gente pode ter uma diverticulite sem sintomas, sem peritonite. E a segunda maior complicação, que seria a hemorragia diverticular apresentada nessa figura de colonoscopia. O que vai acontecer é uma evacuação que pode ser tanto de sangue vivo, quanto enterorragia ou melena. Vai acontecer mais em idosos do sexo masculino que fazem uso de anti-inflamatórios não esteroidais. É mais comum do lado esquerdo e por apresentar do lado direito e por apresentar uma hemorragia, o paciente pode ter sinais de taquicardia, sudorese, hipotensão, chegando até o choque hipovolêmico. É uma causa importante de hemorragia digestiva baixa, porque até 40% dos casos de hemorragia digestiva baixa ocorrem devido à hemorragia diverticular. Agora a Larissa vai continuar sobre o diagnóstico e o tratamento. Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade à apresentação, seria importante relembrar que a doença diverticular ela consiste em diverticulose, diverticulite, que pode ser desde uma inflamação subclínica até mesmo uma peritonite generalizada, e a hemorragia diverticular. Em relação aos pacientes com doença diverticular, a maioria deles encontram-se assintomáticos e o diagnóstico é feito por um enema opaco ou uma colonoscopia de rotina ou que foi solicitada em casos de manifestações sugestivas de doenças coloretais. Então, neste slide, são
são duas imagens de colonoscopia em que é possível a visualização dos ossos diverticulares. Então, o diagnóstico de diverticulite e hemorragia diverticular normalmente é feito por manifestações clínicas suspeitas e são confirmados através de exames complementares. Nos casos de diverticulite, normalmente esses pacientes apresentam-se com dor no quadrante inferior esquerdo. Se nós formos lembrar que a maioria destes pacientes também apresentam o acometimento do cólon sigmoide. A presença de descompressão brusca dolorosa ao exame físico nos sugere um envolvimento peritoneal e os achados inespecíficos, como seria o caso de febre e leucocitose, também são importantes, são achados importantes, apesar de serem inespecíficos. O diagnóstico diferencial de diverticulite é muito importante nós lembrarmos que incluem doença inflamatória intestinal, a síndrome do intestino irritável, doença inflamatória pélvica, o carcinoma de cólon e a colite isquêmica. Em relação ao diagnóstico diferencial, o que seria importante nós lembrarmos seria a manifestação clínica, por exemplo, da DIP, que seria uma dor abdominal principalmente na região inferior do abdômen, sendo mais específica na região do hipogastro, também com sinais de irritação peritoneal, e a colite isquêmica, que apresenta-se com uma dor no quadrante inferior esquerdo, com uma sensibilidade dolorosa à palpação e também com alguns sinais e sintomas inespecíficos, como febre e leucocitose. Nos casos de hemorragia diverticular, como a Daiane falou anteriormente, é uma das principais causas de hemorragia digestiva baixa, sendo que 30% a 50% dos casos de hemorragia são sangramento maciço. Lembrando que sangramento maciço seria uma ameaça ao paciente, onde, na maioria das vezes, apresenta-se taquicárdico, hipotenso, podendo até mesmo chegar a um quadro de choque hipovolêmico. E alguns dados de literatura nos trazem que cerca de 15% dos pacientes com doença diverticular apresentarão pelo menos algum episódio de hemorragia diverticular em algum momento de suas vidas. Sobre os exames laboratoriais, o hemograma nestes pacientes com diverticulite podem apresentar-se normais ou então com leucocitose. Os casos de anemia, que sugerem anemia ao exame laboratorial, já seria decorrente, então, de uma hemorragia diverticular. E o que seria importante em relação à urinálise é que a presença de hemácias e de leucócitos podem nos sugerir o envolvimento do trato gênito-urinário através do processo inflamatório. Sobre os exames de imagem, que no caso de doença diverticular seriam os exames que mais nos importam, seriam o raio-x simples de abdômen, o enema opaco, que é considerado o melhor método para a visualização dos divertículos nos segmentos colônicos. Entretanto, o que é importante lembrar é que este exame é um exame extremamente proscrito nos casos de diverticulite, pois se o paciente apresenta alguma perfuração neste quadro inflamatório, é possível que o contraste extravase e leve ao risco de peritonite química, que é extremamente de alta morbimortalidade para estes pacientes. Então, as imagens de um enema opaco, em que é possível a visualização dos divertículos. E a ultrassonografia e a tomografia computadorizada, que são os principais exames. A ultrassonografia, que avalia a espessura da parede e também a oclusão da luz intestinal. E a tomografia computadorizada, que é considerada o melhor método para avaliar a gravidade da doença diverticular, pois nos define o tumor inflamatório, nos mostrando a extensão desse processo inflamatório e o envolvimento dos órgãos adjacentes, além de identificar abscessos, visualizando trajetos de possíveis fístulas, nesse caso de fístulas cólon-vesicais, cólon-vaginais e colocutâneas. Em relação à colonoscopia, é um exame proscrito em casos de diverticulite, devido aos casos de perfurações e microperfurações, lembrando que a colonoscopia ela é passível de uma terapêutica local.
Nestes casos de terapêutica local, cabe aqui relembrar que durante a colonoscopia, quando é possível visualizar um divertículo que sangra, é possível a injeção de substâncias vasoconstritoras ou então pela eletrocoagulação e administração de plasma de argônio. Então, em relação à arteriografia e à cintilografia, são exames indicados em casos de hemorragia diverticular e são passíveis da identificação do local de sangramento, sendo que a diferença entre arteriografia e cintilografia, uma das principais diferenças, na verdade, seria a velocidade do fluxo sanguíneo, a interpretação da velocidade do fluxo sanguíneo dessa hemorragia. Então, aqui uma imagem de arteriografia que nos mostra o extravasamento do contraste, onde nós temos o extravasamento do contraste, que foi feito a partir de um cateterismo da artéria mesentérica superior, neste caso sugerindo uma hemorragia diverticular do cólon ascendente. E em relação ao tratamento clínico, a doença diverticular não complicada é possível a instituição de ingestão de fibras insolúveis e a ingestão hídrica. Cabe aqui lembrar que as fibras insolúveis, elas aumentam o peso do bolo fecal, diminuem o tempo de trânsito colônico e também diminuem a pressão intracolônica. Se nós formos se lembrar lá na parte de fisiopatologia, uma das principais ações seriam as fibras insolúveis. Os antiespasmódicos, os anticolinérgicos, são importantes naqueles pacientes sintomáticos, principalmente nas crises dolorosas. Em casos de diverticulite, o tratamento clínico varia de acordo com a gravidade dos sintomas do paciente, da duração da doença, a presença de comorbidades e até mesmo da imunocompetência do paciente. Nos casos de diverticulite leve a moderada, que seria a classificação 1 e 2, normalmente faz-se o tratamento clínico a nível ambulatorial, inicialmente com uma dieta líquida, e a escolha seria uma antibiótico-terapia oral. Com a progressiva melhora sintomática, institui-se a dieta, inicialmente pastosa, e também estimula-se o consumo de fibras, principalmente o consumo de fibras insolúveis. Já na diverticulite grave, esses pacientes são manejados a nível hospitalar, paciente em jejum, principalmente devido ao repouso intestinal, com a escolha de hidratação parenteral, antibiótico-terapia endovenosa e também a utilização de anticolinérgicos em casos de pacientes muito sintomáticos. Já o tratamento clínico, nos casos de hemorragia diverticular, cabe aqui ressaltar que cerca de 2/3 dos casos de hemorragia diverticular são autolimitadas. Portanto, esses pacientes necessitam a garantia de estabilidade hemodinâmica e a colonoscopia diagnóstica também, às vezes, pode ser passível de uma terapia local, quando é possível a identificação de um divertículo que sangra. Em geral, o tratamento clínico proporciona o alívio sintomático e rápido desses sintomas, e cerca de 20% dos pacientes com diverticulite não melhoram com este tratamento e, portanto, necessitarão de um tratamento cirúrgico. A escolha cirúrgica nestes pacientes depende da condição geral do paciente, da intensidade do processo inflamatório e da presença ou não de abscessos. Sendo que a cirurgia eletiva possui a indicação de pacientes jovens com diverticulite, abaixo de 40 anos, os imunossuprimidos com diverticulite, pacientes com recorrência, uma vez que a recorrência de diverticulite aumentam as taxas de complicações e aumentam também as taxas de morbimortalidade. Outra indicação de cirurgia eletiva seriam as fístulas e aqueles casos em que é impossível a exclusão de carcinoma apenas pelo diagnóstico clínico. Em casos de cirurgia e emergência, preza-se para aqueles pacientes com abscessos, peritonite difusa, obstrução completa do sigmoide e hemorragia diverticular que é refratária ao tratamento clínico. Então, a cirurgia em diverticulite possui o objetivo da remoção do processo infeccioso,
sendo que uma das principais operações realizadas, esses procedimentos, seria a operação de Hartmann, que é passível desta remoção do processo infeccioso e, muitas vezes, de uma colostomia satisfatória. Então, como considerações finais, é importante lembrar que a doença diverticular, na maioria das vezes, é uma doença adquirida e que a doença diverticular engloba diverticulose, diverticulite e as suas complicações. Na maioria das vezes, e principal relação com a doença diverticular seria a dieta pobre em fibras e rica em carboidratos, lembrando que a incidência aumenta com a idade e as chances de complicações, as chances de diverticulite aumentam com o tempo de doença diverticular, sendo que o acometimento do sigmoide está presente em 95% dos casos. É de extrema importância relembrar os diagnósticos diferenciais, sendo que na hemorragia diverticular o sangramento é autolimitado em 2/3 dos casos, em cerca de 70%, e esses pacientes necessitam da garantia da estabilidade hemodinâmica. O tratamento clínico está reservado para as formas não complicadas e o tratamento cirúrgico para as formas complicadas e os casos refratários, sendo que a taxa de morbimortalidade é baixa no caso dos pacientes com doença diverticular e essa taxa aumenta de acordo com as complicações. Seria isso. Eu gostaria de pedir para a doutora Doriane fazer um comentário sobre a apresentação da Larissa e da Daiane. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez as duas, parabenizá-las. A apresentação foi muito clara. Tá? Apenas alguns erros de formatação de slide em relação à fonte, ao tamanho das fontes, mas o que é mais claro nessa apresentação é a didática que vocês nos passam, que fica muito mais suave de se aprender. Né? A postura de vocês é muito boa também. Assim, um elogio, né, porque a apresentação foi muito firme, demonstrou que foi muito bem estudado o assunto, então dominavam o assunto, e elas demonstraram isso na apresentação, souberam utilizar muito bem o recurso da multimídia, né, que a gente expõe, utilizaram também o apontador de uma forma correta, não foi incorreto, poderia ter utilizado um pouco mais, e alguns erros assim, de digitação apareceram, isso aí a gente tem que estar muito atento para não ocorrer erros de digitação, mas parabéns, foi uma aula, eu achei que excelente, né, muito bem preparado, os diapositivos bem ilustrativos, muito adequado para o assunto. Eu gostaria que a doutora Doriane, para os acadêmicos, pudesse explicar o que é a operação de Hartmann, foi citado aí. A operação de Hartmann ela é uma cirurgia onde se faz retirando, fazendo como a Larissa comentou, você faz a ressecção do segmento acometido, em geral sigmoide, e você fecha o corpo do reto e deixa uma colostomia proximal, isto é, a parte retirada, a parte do sigmoide, se deixa o corpo de reto, esse corpo de reto fica fechado na pelve e a parte proximal do colo que fica, ela é exteriorizada, então ela fica como uma colostomia. É uma cirurgia que, nos casos mais graves, você tem que lançar mão disso para fazer com que o paciente ele sobreviva, né? Para que ele saia daquela condição cirúrgica de urgência, né? Então você resgata a estabilidade dele para depois reconstituir o trânsito intestinal.
Os casos onde tem abscessos localizados, no caso onde tem uma única perfuração, você pode lançar mão da videolaparoscopia com a drenagem desse abscesso e você lava a barriga, você drena o abscesso, também tira o paciente da urgência e depois você faz a cirurgia definitiva sem necessariamente você ter que fazer a colostomia, continua a relembrar, em casos bem selecionados. Eu queria a participação do Dr. Hunk, o médico radiologista, para falar sobre uma tomografia que pode analisar muito bem o cólon em alguns casos de urgência ou de possibilidade de realização da colonoscopia. Bom dia. Parabéns, acho que Larissa, as duas. Larissa aí? Tá aí. Sim, a tomografia, ela, como é um método não invasivo, ela tem, como foi comentado, é um método de eleição para você avaliar o cólon sem manipular ele, quer seja através de um enema opaco, quer seja através de uma colonoscopia. A vantagem da tomografia é que você pode fazer ela sem um preparo adicional, o paciente pode ser admitido na emergência e ser submetido ao exame, pode ser feito de maneira eletiva também, sem nenhum preparo prévio. Tá, como você falou, proscrito qualquer preparo intestinal para o paciente com diverticulite, não a diverticulose, né, diverticulite, em função dos riscos, né, de perfuração e tudo mais. Mas, enfim, nunca precisa de preparo. É passível de você avaliar o colo em toda a extensão dele, tanto a característica dele intraluminal, parietal e extraluminal, cavidade peritoneal. Você pode estar aí estadiando a parede, como eu falei, as complicações, os quadros agudos e os quadros crônicos que já ocorreram nesse colo, as modificações do colo. Existe uma outra aplicabilidade bastante selecionada, que é você fazer a tal da colonoscopia via tomografia tomográfica, né? Já é um exame talvez utilizado para diverticulose bem tratada, bem estabilizada, que você aí sim pode lançar mão de um preparo intestinal. É um paciente que vai ser avaliado com distensão gasosa dos segmentos cólicos. E alguns dos serviços utilizam esse exame apenas como um complemento quando feita uma colonoscopia e não se conseguiu progredir com o colonoscópio. Então o paciente sai lá do ambiente onde ele estava fazendo o exame de colonoscopia, ele já está com o cólon preparado já para a colonoscopia e está distendido. Esse seria o melhor momento para você fazer uma colonoscopia virtual. O paciente está com tudo preparado, né? Ele não está com quadro clínico de abdômen agudo perfurativo nem nada. Então o paciente assim, é um caso bem selecionado. Então não é um exame que você faz de rotina, né, em função de ter que preparar e tudo mais. O enema opaco, pouquíssimas vezes, quando estava na residência, nos foi solicitado, pode parecer paradoxal, o enema opaco na diverticulite hemorrágica, que era de difícil controle, e não sei, quero perguntar aqui para vocês, são especialistas, quem nos solicitou foi um médico especialista. Olha, eu estou com o paciente em tal estado tão grave, com uma dinâmica tão instável, não tem como manipular de forma alguma, vamos fazer um enema opaco com bário 100%, só deixar correr sem estender a alça, deixa correr até onde ir. Por quê? Porque o bário, ele é um elemento metálico para tentar obstruir esse divertículo, né? Então acredito que isso não seja um protocolo, se isso foi um tratamento heróico, vamos tentar fazer alguma coisa, e por incrível que pareça foram 2 casos apenas, os 2 casos acabou resolvendo. Tamponou aquele sangramento e deu tempo de fazer alguma coisa para esses pacientes. Então veja bem, tem que ter coragem, tem que saber bem o que está fazendo, né?
Bom, mas enfim, não é isso, eu só tecer esse comentário. Mas a tomografia, a aplicação dela seria essa. É de eleição, é de fácil aquisição, as multislice, né? Não a convencional. Mas é para fazer esse tipo de estadiamento. Como eu comentei, não vou repetir, senão se alonga no tempo aqui. Eu agradeço ao doutor Huck a colaboração. Eu queria que o doutor Ivan pudesse fazer comentários sobre o caso de hemorragia e sobre esse comentário do enemobaco na hemorragia digestiva do divertículo. A colonoscopia não está indicada nos casos de diverticulite, ela está proscrita, você não deve fazer. E como as meninas mostraram, a diverticulite é uma perfuração do divertículo. Se você entrar com o aparelho e aumentar a pressão injetando do ar, você vai aumentar o pneumoperitônio e você vai fazer uma contaminação muito maior da cavidade abdominal. Então, a colonoscopia está contraindicada na suspeita de diverticulite. Já no sangramento, a gente pode fazer a colonoscopia depois do preparo intestinal. Antigamente se considerava que como o sangue é um catártico, você não precisaria fazer o preparo. Mas muitas vezes o colo estava muito sujo, cheio de resto hemático, e você acabava não identificando de onde estava vindo o sangramento. Então, a indicação da coluna na hemorragia, você estabiliza o paciente, transfunde se for necessário, e vê se ele tem alguma alteração de alguma coagulopatia, que também precisa ser corrigida. Faz o preparo de cólon. Muitas vezes o preparo de cólon já faz automaticamente parar. Acho que ele funciona como se fosse o enema de Bari que você comentou. Ele já faz com que o sangramento se estabilize e daí sim você realiza a colonoscopia. Dá para fazer sem preparo? Até dá, mas muitas vezes é difícil de identificar. O melhor é que se faça com preparo. Quando você faz a coluna e não encontra o ponto de sangramento, você faz só acompanhamento. Agora, nos casos, o que é mais raro, onde você identifica o divertículo sangrando, você pode tratar com injeção de solução com adrenalina ou até com clipe, se você conseguir identificar o vaso. Você quer comentar, ele também tratamento endoscópico? Um mês, eu acho. Eu consegui identificar os dois divertículos do paciente. Melhorava, ressangrava. Melhorava, ressangrava. Aí eu consegui identificar os dois divertículos. Suspeitava, né? Depois que as duas primeiras foram feitas sem preparo. Aí quando foi feito com preparo, aí eu consegui suspeitar de dois. E aí eu injetei e coloquei 2 clipes em cada divertículo. E até agora não. E quando você faz sem preparo, todos os divertículos estão cheios de coágulo. Então fica difícil você conseguir identificar. E quando você está com preparo, você está sangrando ativo, você vê o sangue saindo de um divertículo só. Então isso facilita bastante a identificação, mas é muito raro a gente achar o divertículo sangrando. E nos casos heróicos, assim, onde o paciente continua sangrando, não tem condições de fazer um preparo intestinal, ele não foi conseguido a estabilização do paciente, a opção que a gente tem, além do enema de Bari, que agora é o padrão ouro que a gente indica, é a arteriografia, que até foi mostrado na aula. A arteriografia você consegue ver de onde que está sangrando, se é do colo direito, do colo esquerdo, e eles conseguem fazer uma obstrução, tanto medicamentosa ou com molas, com stents, para obstruir o vaso que está sangrando. E é importante para que você vai poder programar a cirurgia. Se o paciente está instável e você não sabe de onde está sangrando, você tem que fazer a colectomia total. Agora, se o paciente está instável, faz uma arteriografia, identifica um sangramento no colo esquerdo ou direito, faz uma obstrução temporária, o tratamento por arteriografia é temporário. Você consegue compensar o paciente e daí operar fazendo uma cirurgia menos agressiva. Você faz uma colectomia direita ou uma colectomia esquerda. Isso, uma das complicações da arteriografia é que realmente, como você falou, ele é temporário, né? Porque se você faz a oclusão daquela artéria, muito provavelmente esse segmento ele vai esquemiar. Então, você tem que já se programar realmente para tirar o paciente da fase aguda, né? E da instabilidade hemodinâmica, para operá-lo de uma forma semi-letiva.
a cirurgia é sempre Hartmann ou pode ser feita uma estomia protetora e manter o trânsito do paciente? Porque o Hartmann é agressivo, né? O paciente vai para casa com uma bolsa, né? Não, a estomia protetora não seja, mas vai ter que, depois, quem faz o Hartmann, ser submetido a um procedimento para restabelecer o trânsito. E quando você faz a protetora, não é só soltar a bolsinha de colostomia e sepultar o colo depois. É sempre Hartmann. Mas aí você tem que tirar o segmento doente. Sim, tirar o segmento doente. É verdade, tem razão. Os acadêmicos, nossos acadêmicos da FAG, da UniOeste, tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Doutora Sueli, doutor Rafael. Senhora, o que a senhora diz? Com licença, bom dia. Eu gostaria só de fazer um comentário, né? Eu acho que não foi abordado, eu acho que é importante a gente até dividir com o RUNC também. Aqui na nossa clínica, e a gente gosta de dividir isso também, o paciente que tem dor do lado esquerdo, um exame que é muito solicitado é a ecografia. E eu vejo assim que ela pode contribuir também, no primeiro momento desse paciente, se ele tiver até no estado de urgência, para ver se existe líquido na cavidade, né? Existe espessamento de alça. É um exame que é pouco invasivo, né? É baixo custo e pode dar informações assim bastante expressivas, né? Principalmente se tiver associado a um paciente com um quadro abdominal favorável, no sentido de não ter um diâmetro antero-posterior muito grande, né, não estar muito distendido. E que é frequente encontrar pacientes nesse estado, que existe essa dor abdominal do lado esquerdo, né, a suspeita de diverticulite, e a ecografia muitas vezes é um exame que é bem solicitado, só porque não foi comentado a gente está colocando. Não sei se alguém quer comentar sobre isso também, os achados, né, se isso contribui também para o diagnóstico. Sem dúvida. É o exame que, acima de tudo, tem a radiação bastante disponível e, na maioria das vezes, é utilizado. Sem dúvida alguma, o Dr. Zorté tem razão. A tomografia fica... é útil, mas o ultrassom tem em todo lugar aí, com bons profissionais fazendo, que dá um monte de diagnóstico aí sem expor a radiação. Só que o que eu acho da ultrassonografia é exatamente isso que o Zorté está falando. Aqui é uma clínica de gastro, né? Então, necessariamente quem está fazendo ultrassom aqui, por exemplo, o Zorté, ele é cirurgião, então ele já tem um olho de cirurgião. A Andréia, ela já olha com o olho de cirurgião, tanto que a gente pega no pé dela, né? Então, isso daí acaba facilitando a curva de aprendizado deles, né? Então, eles acabam realmente se diferenciando em relação aos demais colegas que fazem ultrassom, né? Que são os radiologistas, por conta disso. Né? Então, eu acho que a curva de aprendizado de vocês e a sensibilidade de vocês é um pouquinho melhor do que a da gente utilizar. Agora eu gostaria de a doutora Caroline dar um parecer, por favor. Só um complemento ao que as meninas falaram, né, olhando um outro aspecto que é bastante importante, tanto na doença diverticular como no caso mais simples de diverticulose, né? Então, o que as meninas colocaram realmente é o correto, né? Então, é só um complemento. Os pacientes com diverticulose têm uma eterna discussão sobre o uso de sementes, né, na alimentação desses pacientes, sendo elas motivo de discussão por ser ou não um agravante para a formação de diverticulites, né? Então, hoje, na literatura, a gente ainda não encontra um consenso nesse sentido. Alguns artigos simplesmente dizem que realmente não é necessário cortar da alimentação desses pacientes em casos que não existem processos inflamatórios. Então, hoje, como protocolo, a gente não corta nenhum tipo de fibra ou de semente para pacientes com diverticulose, né? Agora, em casos de diverticulite, sim, aí nós evitamos principalmente as sementes e preferimos as fibras,
né, de origem solúvel, né, ao inverso do que é recomendado para melhora de trânsito, para que nesse momento o paciente não tenha retenção dessas fibras paradas no intestino e façam com que o trânsito intestinal funcione de forma mais rápida. Como as meninas colocaram, a questão da celulose é bastante importante, né, que são fibras que vão aumentar o bolo fecal e aumentar realmente a rapidez da passagem desse trânsito, né, pelo intestino até a sua saída. Então, isso acaba sendo bem importante. Com relação à conduta dietoterápica para pacientes com diverticulite em diversos graus, realmente iniciamos com dieta líquida, mas a maioria dos pacientes nós permanecemos por pouquíssimo tempo com dieta líquida. E já passamos para a dieta pastosa. Né? No caso de pacientes que necessitam de dieta líquida, é importante lembrar que essa dieta líquida tem que ser livre de resíduos. Não pode ser uma dieta líquida comum. Né? Então, o leite, por exemplo, que é um alimento com bastante resíduo, nós evitamos nesses casos. Né? E os próprios líquidos, como os sucos, têm que ser coados. Né? Então, num primeiro momento. Na sequência, nós já damos início na dieta pastosa, que também visa evitar os resíduos na alimentação desse paciente até a diminuição da inflamação e o paciente poder se alimentar normalmente. Em casos de doença diverticular, de diverticulite grave, as meninas colocaram um jejum, realmente é o primeiro protocolo, só que uma coisa muito importante a ser observada, e que eu vou falar em todos os temas que nós conversarmos, é observar o estado nutricional do paciente. Então, se é um paciente com processo inflamatório, já é um paciente com gasto energético aumentado. Se esse paciente precisar ficar em jejum por mais de 36 a 48 horas, nós precisamos pensar numa via secundária de alimentação. Não podemos deixar esse paciente em jejum por 4 dias, 5 dias. Eu sei que isso não é feito, mas é só um lembrete. Então, normalmente, como esse paciente não vai poder estar utilizando a via intestinal, nós pensamos numa nutrição parenteral principalmente periférica, porque vai ser utilizada por pouco tempo e diminui as consequências aí de processos infecciosos. Né? Então, se for o caso de precisar de um jejum muito prolongado, nós precisamos de uma via secundária de alimentação. Se não, após o jejum, o paciente já inicia com dieta pastosa, com evolução conforme a melhora do processo inflamatório. Muito obrigado, doutora Caroline, com informações precisas sobre essa parte nutricional que é tão importante que não podemos esquecer. Então, na fase aguda, ela falou muito bem que introduzir fibras solúveis, né, na fase aguda. Tá? Alguém quer fazer algum comentário mais? Então, eu vou encerrar, em virtude do adiantado também do horário, para que a gente possa seguir adiante. Muito obrigado a todos.